E se alguns dos textos mais antigos da humanidade simplesmente não pudessem ser lidos por todos? Nas cavernas próximas ao Mar Morto, foram encontrados manuscritos capazes de redefinir a história das religiões, a origem do cristianismo e até mesmo a natureza de Deus. Mas existe um detalhe muito inquietante. Nem todos esses pergaminhos foram divulgados ao público. O que eles realmente contêm e por que alguns ainda permanecem ocultos, longe dos nossos olhos? Prepare-se, porque a verdade pode ser mais complexa do que imaginamos. Em 1947, um jovem pastor beduíno estava cuidando de suas ovelhas, no deserto de Qumran, quando, por acaso, lançou uma pedra dentro de uma caverna. O som de algo se quebrando o deixou curioso. Lá dentro, ele encontrou algo inesperado: jarros de cerâmica contendo manuscritos com mais de 2.000 anos. Esses textos ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto e se tornaram uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Por quê? Porque eles eram mais antigos do que qualquer versão conhecida da Bíblia até então. E isso mudou absolutamente tudo. Mas o que esses pergaminhos realmente diziam? A maior parte deles continha versões mais antigas de livros que já conhecemos da Bíblia, como o livro de Isaías. Mas também havia textos apócrifos, que foram excluídos do cânone oficial, além de regras de uma comunidade secreta que vivia no deserto e descrições detalhadas de uma guerra final entre as forças do bem e do mal. O mais chocante, no entanto, eram as menções a múltiplos messias, anjos e entidades celestes com nomes e funções que nunca tínhamos ouvido falar, e até mesmo um Deus que parecia menos absoluto e único do que a versão apresentada oficialmente pelas religiões. Isso, por si só, já era suficiente para causar um imenso desconforto teológico. Mas a coisa fica ainda mais estranha. Alguns manuscritos descreviam figuras divinas que não correspondiam ao Deus único e onipotente da tradição. Eles apresentavam hierarquias celestiais complexas e falavam de uma batalha cósmica entre filhos da luz e filhos das trevas. Para muitos estudiosos, esses textos sugerem duas coisas explosivas. Primeiro, que o judaísmo antigo era muito mais diverso e tinha crenças variadas, não era um bloco monolítico. Segundo, que o cristianismo primitivo pode ter sido editado ao longo dos séculos, e que muitas versões e crenças originais simplesmente não sobreviveram ao filtro da história, ou melhor, foram intencionalmente deixadas para trás. E isso nos leva à grande questão: por que alguns pergaminhos foram escondidos? Durante décadas, o acesso completo aos manuscritos foi restrito a um pequeno e seleto grupo de estudiosos, a maioria ligada a instituições religiosas. As traduções demoraram anos para sair. As publicações foram controladas e liberadas a conta-gotas. Pesquisadores independentes que tentaram ter acesso foram sistematicamente barrados. Críticos desse processo afirmam que os textos considerados problemáticos ou que contradiziam a doutrina oficial foram simplesmente arquivados. Partes foram classificadas como danificadas demais para ler, e o público recebeu apenas aquilo que foi considerado seguro e que não abalaria as estruturas da fé. Então, quais seriam essas verdades perigosas que precisavam ser contidas? As teorias são fascinantes e inquietantes. Sugere-se que esses textos poderiam revelar uma origem não divina da autoridade religiosa, mostrando que ela foi construída por homens. Poderiam falar de um Messias que era uma figura política, um revolucionário, e não apenas um líder espiritual. Eles poderiam conter conhecimento espiritual acessível a qualquer um, sem a necessidade de padres ou intermediários. E, talvez o mais impressionante, poderiam falar sobre ciclos de destruição e reinício da humanidade. Uma história muito diferente da que nos foi contada. Essas seriam verdades que poderiam enfraquecer instituições, questionar dogmas milenares e, acima do tudo, devolver o poder espiritual diretamente ao indivíduo. A partir da década de 1990, após muita pressão pública e acadêmica, parte dos manuscritos finalmente começou a ser liberada. Hoje, muitos estão digitalizados e disponíveis online, mas a controvérsia não acabou. Especialistas afirmam que nem todos os fragmentos encontrados foram totalmente publicados. Outros estão tão danificados que se tornaram indecifráveis, ou convenientemente classificados como indisponíveis para estudo, e as traduções que temos ainda são motivo de intenso debate, com diferentes estudiosos oferecendo interpretações completamente divergentes para as mesmas passagens. A pergunta permanece no ar: tudo o que foi encontrado nas cavernas de Qumran realmente foi mostrado ao mundo?
A defesa do sigilo argumenta que os textos são extremamente complexos e que mais interpretações poderiam causar um verdadeiro caos religioso e social. Eles afirmam que estavam apenas protegendo as pessoas. Já os críticos respondem de forma direta: a verdade, seja ela qual for, nunca deveria ser filtrada ou escondida. Esconder informação não é proteção. É uma forma de controle. No fim das contas, a questão é: quem tem o direito de decidir que a humanidade pode ou não saber sobre a sua própria origem espiritual e a sua própria história? Hoje, os manuscritos de Qumran continuam existindo, guardados em museus, cofres de alta segurança e arquivos digitais. Talvez parte da verdade já tenha vindo à tona, escondida nas entrelinhas das traduções oficiais. Ou talvez as revelações mais profundas, aquelas capazes de mudar tudo, ainda estejam guardadas, esperando o momento certo para serem descobertas. A pergunta final é simples, mas extremamente perturbadora. Se algumas verdades são consideradas perigosas, perigosas para quem? Se você gosta de história proibida, segredos religiosos e mistérios antigos, curta este vídeo, inscreva-se no canal, para não perder nossas próximas investigações, e comente aqui embaixo: você acredita que tudo sobre os manuscritos do Mar Morto já foi revelado? Obrigado por assistir, e até a próxima!